Podcast Direito na Gestão. Esse é um podcast informativo sobre questões jurídicas e seus efeitos na gestão empresarial. Nesse nosso primeiro episódio, iremos tratar sobre o Covid-19 e efeitos jurídicos trabalhistas, especificamente da medida provisória 936 de 2020. Eu sou a Karina, professora de Direito nas áreas Constitucional, Empresarial e Trabalhista. Eu sou o professor Gabriel, sou professor de Direito Constitucional e Trabalhista e também advogo. Bom, como a gente sabe, né, Gabriel, a pandemia do Covid-19 mudou hábitos, mudou completamente todo o nosso cenário. É uma coisa bem surreal mesmo. Isolamento, fechamento de comércio, consequências na área humana, humanitária, sanitária. E principalmente na trabalhista. E na área trabalhista com relação aos trabalhadores, porque as empresas fecham ou suspendem as atividades ou diminuem as atividades, automaticamente os trabalhadores, eles acabam... Porque ela vem e impacta a parte do faturamento, né, da empresa, que é ali a vida da empresa, né? A lucratividade. Exatamente. A medida provisória 936 de 2020, ela institui um programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Então, ela dá duas possibilidades para a empresa. Se a empresa resolver reduzir a jornada de trabalho do trabalhador, ela reduz também o salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tanto numa hipótese quanto na outra, o governo federal ele auxilia com verba da União ao pagamento desse trabalhador. Não vai ser o valor integral, né? Então o trabalhador vai ter uma perda salarial necessariamente, porque a base do cálculo desse benefício emergencial será pelo do seguro-desemprego. Será pelo do seguro-desemprego, Sim. Exatamente. Mas mesmo assim você vê isso como algo benéfico ao trabalhador, à empresa? Como é que você vê isso, Gabriel? Olha, eu acho que é uma possibilidade, uma forma, né, de tentar a manutenção, garantir o emprego. Se é benéfico ou não, aí vai caber a cada um verificar isso daí, para ver que é o que tem. Lembrando que esses tipos de acordo, eles partem em que ambas as partes têm que aceitar, tá, gente? Tanto o empregado como o empregador. Exatamente, mesmo no que eles falam de acordo individual, tanto é que a própria MP fala que tem que dar pelo menos 2 dias para o empregado anuir com essa situação, né? Então precisa da anuência efetiva do empregado. Sim. É claro que ele está meio coagido, né, Gabriel, com relação ao... Não entendo como coagido, não, porque vai ver ele vai perceber como que está a situação econômica do país, vai ver que vai ser bem complicado arrumar outro tipo de emprego, etc. E, infelizmente, é essa situação que nos sobra, né? Porque a gente tem que ter o salário para pôr o alimento na nossa mesa, né? Eu não vejo como um ato de coação, porque pegou todo mundo de calça curta, tanto o empregador como o empregado, né? Os especialistas têm dito que a medida provisória 936, ela foi um pouquinho, ainda que tímida, ela foi um passo adiante do governo federal no sentido de tentar proteger ou minimizar os efeitos da pandemia com relação ao trabalhador. Ainda que tímida, porque, como a gente já comentou, ela não compõe o valor efetivo do salário do trabalhador. Mas a questão está perante o Supremo Tribunal Federal e ela foi levada ao Supremo, né, no dia seguinte. O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação de inconstitucionalidade, alegando a questão do acordo, justamente a questão do acordo individual. O que está sendo questionado no Supremo é só nesse aspecto. Por quê? Porque, segundo a melhor doutrina do direito, ele violaria o artigo 7º da Constituição quando fala que a redução salarial ela só pode ser mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E também diz que é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas no artigo 8º da Constituição. Então, em razão disso, foi proposta essa ação de inconstitucionalidade. Mas o espírito da medida provisória foi interessante, porque ele tentou visar a rapidez, né, na relação
E como o próprio nome fala, né, em manter a manutenção do emprego. Porque até mesmo você ir até o sindicato, fazer as propostas, fazer a minuta do acordo coletivo para colocar em prática, isso demoraria muito, né? Então o intuito da medida provisória foi muito boa nesse sentido. Na decisão do Lewandowski, a gente tem duas notas públicas, da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, e a gente também tem a nota pública da ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Eles também se mostram muito preocupados com a diferença que é feita entre os trabalhadores que recebem mais de 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, os denominados hipersuficientes, e diz que houve uma distinção entre os trabalhadores. Então, os trabalhadores abaixo de 3.100 e um pouquinho, que eu já passo o valor certinho para vocês, e dos hipersuficientes. Eles dizem que violam as convenções internacionais no âmbito da OIT, que deve se prevalecer a negociação coletiva. Então, esse que é o ponto central dessa ação de inconstitucionalidade. O Lewandowski, ao decidir, ele decidiu o seguinte, que embora ele tenha dado parcialidade, imparcial, parcialmente, melhor dizendo, essa ação, ele deu uma resolução, ele resolveu a situação. Então, embora a decisão ela tenha sido colocada para o pleno, que vai decidir dia 16 de abril, inclusive dia 16 de abril vai decidir uma série de questões jurídicas, inclusive a medida provisória 927, mas ainda assim ele colocou assim, olha, já pode ir fazendo que os acordos e faça o acordo individual, mas encaminhe esse acordo individual para o sindicato, e o sindicato vai ter 10 dias para verificar se ele vai deflagrar a negociação coletiva, ou seja, ele vai incentivar, se ele vai propor a negociação coletiva. Se o sindicato se calar nesses 10 dias, ele vai ser... é como se ele tivesse aceitado, quem cala consente, né? Sim. Eu achei a decisão até bem assim... proporcional ao momento complicado que a gente está vivendo. Ele coloca que, embora os princípios trabalhistas, os princípios constitucionais trabalhistas não possam ser ignorados, até porque é o artigo 7º da Constituição, no seu inciso 6, 13, no seu inciso que fala sobre a redução salarial, e o 8º, 6, que fala da obrigatoriedade da participação dos sindicatos. Então, embora a base principiológica, a base constitucional do direito trabalhista, ele coloca, olha, em razão da pandemia, em razão da urgência, em razão da necessidade, em razão de proteção dos próprios trabalhadores, então vamos fazer assim, faz o acordo individual e daí durante 10 dias mandou para o sindicato não respondeu, não teve nenhuma iniciativa no sentido de fazer a deflagração da negociação coletiva, do acordo coletivo, então está validado, foi esse o caráter da liminar do Lewandowski. Então, no meu sentir, ele não teve um prejuízo para a empresa que já poderia providenciar essa situação agora, já mesmo nessa própria semana, porque... E uma dica aí para o pessoal que nos está ouvindo, notificar o sindicato por e-mail. Isso é bem interessante, mais Sim, eficaz. A própria medida provisória fala nesse sentido mesmo, e mesmo né? que não dê certo por e-mail, vocês podem entrar na internet, buscar o endereço do sindicato e tentar fazer a notificação através do antigo telegrama, que é muito eficaz e tem fé pública, tanto no conteúdo quanto no ato de enviar o telegrama, né, que é o próprio correio que faz. Então fica ali demonstrada a boa fé por parte da empresa.
Muito legal, Gabriel, muito legal. E só fazendo assim para a gente fechar, finalizar, esse benefício emergencial do que é pago, que vai ser pago pela União, pode ser em duas hipóteses. Pode ser na hipótese da diminuição da jornada desse trabalhador e, consequentemente, a diminuição salarial. E aí vai ser proporcional ao valor do seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego vai ser a base de cálculo para se calcular o valor desse benefício. Com base na tabelinha do seguro-desemprego. Então, se eu diminuo 25% da jornada, eu vou ter equivalente a 25% correspondente ao valor do seguro-desemprego que aquele empregado teria direito. Isso é muito importante, não é 25% com base no salário do empregado. Isso. Será no valor do seguro-desemprego. Com base no valor do seguro-desemprego, aquele empregado teria direito. Então, é isso que é interessante observar. Agora, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, e se a empresa for com faturamento menor de 4.800.000 reais, aí o valor vai ser de 100% do valor do seguro-desemprego que aquele empregado teria direito, né, caso ele fosse demitido. E se a empresa for com faturamento superior a 4.800.000 reais, aí esse valor vai corresponder a 70% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, mas a empresa vai ter que pagar uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. Explica melhor isso, deixa a gente entender. Então, até o faturamento de 4.800.000, vai ser a indenização por parte, a ajuda do governo vai ser de 100% com base no seguro-desemprego. Que o empregado vai ter direito, quer dizer, então eu pego o salário do empregado, verifico pela tabelinha do seguro-desemprego e verifico qual o valor que ele vai ter direito. Faturamento acima de 4.800.000, o governo vai dar essa ajuda de 70% e a empresa vai complementar. E a empresa vai complementar perfeitamente. Ok. Pessoal, acho que é interessante, foi interessante a medida provisória, ela tem pontinhos assim que questionam os princípios constitucionais trabalhistas, mas nesse momento de pandemia isso é admissível, não é admissível, a sobrevivência da empresa, a sobrevivência dos empregos, a sobrevivência do próprio trabalhador que depende daquele valor. Então são questionamentos que nós estamos fazendo, que tudo é muito novo também para a justiça, isso é novo para o governo, isso é novo para o executivo, isso é novo para o legislativo, isso é novo para o judiciário. Inclusive, essas condições de calamidade pública e as consequências que a calamidade pública pode proporcionar para a vida das pessoas, não eram coisas que estavam muito bem definidas no texto constitucional. Então, agora a gente vai ver o julgamento dessa medida provisória, mas se a empresa já tiver essa cautela, esse cuidado em colocar, em pontuar esse acordo individual e remeter ele para o sindicato, como o Gabriel colocou, ela já pode ir agilizando essa situação, porque a partir daí, em 30 dias, ela vai poder receber esse benefício emergencial. Se ela demora demais, esse não é um momento muito de demora, né? Porque se ela demora demais, pode às vezes não dar tempo de conseguir, enfim, recuperar ou minimizar as perdas que estão acontecendo. Bom, esse foi o nosso primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado, e nos próximos podcasts iremos aí desenvolver outras temáticas e outras circunstâncias relacionadas aí ao Covid-19 e as consequências. Provavelmente... Dê a sua sugestão sobre os próximos assuntos, nos envie um feedback do nosso podcast aqui, para sempre estar melhorando e agradando vocês. Ok, exatamente. Um grande abraço a todos e até! Até a próxima.